Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast CyberSabe. Eu sou o Beto, Head de Marketing da CultSec e host aqui no podcast. E eu tô aqui também com o Céu Balzano, que é Head de Produtos e Segurança da CultSec e host aqui no podcast também. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast CyberSabe. E hoje estamos com um convidado especial, né? Então, hoje a nossa conversa vai ser sobre a integração entre segurança física e digital em ambientes de saúde. Então, esses ambientes de saúde, a gente pode pensar em laboratórios, clínicas, hospitais, eles tratam muitos dados sensíveis a todo momento. A rotatividade é muito alta de pessoas que entram nesses ambientes e a integração de dados sensíveis, tanto a nível digital quanto físico, pensando em laudos, prontuários, ela é muito grande. Então é um tema muito importante para a gente abordar e entender como que você faz essa integração dos dados físicos e digitais serem seguros e ter o melhor nível de tratamento. Então, para isso, a gente está aqui hoje com o Rafael Ferreira dos Santos. Bem-vindo, Rafael. Bem-vindo. Então... Obrigado, galera. Bom, o Rafael possui mais de 8 anos em segurança da informação, passou por empresas como Accenture, Beija-Flor e Sonda, atualmente é analista de segurança da informação da DASA, ele é certificado em Computer Security Plus, ISO 27000, Ethical Hacking e possui amplos conhecimentos em privacidade e proteção de dados e GRC. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, pessoal, pelo convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Confesso que estava um pouco apreensivo, agora já estou mais tranquilo. E espero atender aí a expectativa de vocês, poder colaborar com a comunidade de alguma forma. Peço desculpa pela voz anasalada, que eu peguei uma alergia aí no final de semana, mas acredito que vai dar para seguir. Perfeito. Pô, legal. Obrigado por ter aceitado esse convite. Pra gente também é muito legal ter você aqui com a gente. Então, pessoal, vamos começar. A gente quer trazer uma visão para vocês, tanto a nível corporativo, quanto a nível dos laboratórios, clínicas, enfim, essa integração como um todo. Então, a gente vê que esses dados vêm sido tratados a todo tempo, né? Como que você define a integração entre a segurança física e digital nos ambientes de saúde e por que ela se tornou tão crucial hoje em dia? Bom, hoje você tem... Hoje, principalmente aqui hoje no setor da saúde, ele não é muito regulado aqui no Brasil, né? Pelo menos não no âmbito de tecnologia. Mas a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, onde ela categoriza o dado de saúde como dado sensível, né? Então, como você bem colocou na introdução, nós temos um fluxo de tratamento de dados sensíveis muito amplo. Uhum. E hoje é muito difícil você colocar controles, guarda-reios de controles de acesso, tratamento, compartilhamento de dados em uma camada total de proteção, sem que você tenha uma camada anterior a ela que não dependa de tecnologia, não dependa de implementação de ferramentas. Você tem a camada pessoas, né? Uhum. Então, hoje, Beto, o grande desafio que a gente tem, de fato, assim, um dos maiores desafios, eu acredito que seja até para o setor, é qual é o nível de segurança que a gente vai colocar, seja ele físico, seja ele digital, seja ele de acessos, que a gente pode enquadrar de repente em digital, de forma que ele seja eficaz e que ele não impacte a operação seja do laboratório ali clínico, seja do hospital. Por quê? Hoje você tem médicos corporativos, médicos prestadores, que o seu paciente ele quer compartilhar o dado com esse prestador, só que ele não é um funcionário da instituição, mas ele vai acessar. Então você vai tirar um dado de dentro da instituição para compartilhar com ele, com esse médico. O que esse médico vai fazer com esse dado, uma vez que eu não posso controlar o acesso dele, porque ele está acessando de um computador pessoal, porque ele está acessando de um celular? Então, isso falando do âmbito digital. Agora, qual que seria ali uma proteção que eu integro as duas, que é a segurança física? Quem vai até o meu armário de prontuários? Eu tenho uma particularidade do setor da saúde, principalmente em hospitais, que tem
uma área da companhia que se chama SAMI, né? Que é armazenamento de laudos, armazenamento de prontuários, perdão. Quem vai acessar ali? Por quanto tempo aquele dado vai ficar ali? Existem regulatórios que pedem que esses dados sejam armazenados por X tempo. Por quê? Regulatório. Como que a gente vai fazer para garantir que esses dados vão ficar ali armazenados por esse período de tempo? Até histórico, né, do paciente, caso ele mude de hospital. Isso. Na verdade, o que o regulatório exige são 20 anos, mas como que eu garanto que vão ficar por 20 anos? Seguros. Quantas pessoas passam por aquela área, por aquela instituição nesses 20 anos, sabe? Então, esse primeiro tema que a gente traz aqui, esse primeiro ponto, na verdade, não tem uma resposta exata, não existe certo e errado, mas é um grande desafio. Como que eu vou integrar, como que eu vou me sentir confortável no desconforto de saber que a qualquer momento aquele dado pode ser acessado por alguém que não faz parte daquele tratamento. E quando eu digo tratamento do dado, não tratamento do paciente. Sim. Entendeu? Eu vejo até uma tendência de menos papel, assim, ultimamente nos hospitais. Então, você vai fazer um raio-x, antes você pegava uma guia, levava, colocava ali a guia na porta, esperava e recolhia a guia, enfim. Hoje eu vejo muita questão de protocolo, né? Você tem um número de protocolo, uma senha para acessar, quando libera o exame, já libera direto para o médico. Então, acho que tem sido uma tendência a digitalizar, né, mais, para evitar tantos papéis, porque o controle físico ali, o acesso ao papel, é muito difícil de se proteger pensando ali comparado ao digital, né? Com certeza. E também tem um ponto, Céu, nesse tema que você traz, que o papel, pro ambiente que ele circula, ele é mais vulnerável que o dado digital. Porque, beleza, eu posso ter um prontuário digital de um paciente, onde ele vai estar num ambiente controlado, vão ter pessoas que possuem acesso a ele, e você consegue logar esses acessos. Restringir. Né? Você consegue ver quem está acessando. Que também é desafiador, sim, mas eu estou em um ambiente controlado. Agora, eu acredito que até vocês já possam ter visto, você vai numa clínica X, YZ lá, existe um monte de guias de exames que tem o dado de todo mundo, os exames que vão fazer, e ele está em cima da mesa da pessoa que está te atendendo. Entendeu? Então, assim... E muitas vezes fica até abandonado ali, a pessoa sai da sala e deixa ele em cima, por exemplo. Sai, vai almoçar, deixa ele em cima, às vezes utiliza, acabou o atendimento, picota para fazer rascunho, sabe? Existe esse desafio. Então, assim, é muito grande esse mar que a gente vai entrar para falar de proteção de dados e segurança cibernética no ambiente da saúde, sabe? E até porque também é um desafio você não travar os processos, né? Uma vez que sempre a rotatividade é muito grande, sempre está chegando o paciente, sempre tem pessoas com urgência, pessoas com prioridade. Então você também tem a preocupação de não travar muito, de não ser muito demorado tudo que acontece, né? Porque senão as pessoas também acabam ficando horas e horas ali e já não é um ambiente onde as pessoas estão dispostas a gastar tempo, né? Sim. Já está ali, E é não uma gostaria questão de estar. até de saúde, né? Sim. Quanto tempo a pessoa pode esperar pelo... A gente tem esse ponto que a pessoa já está numa situação vulnerável, né? E assim, nós, enquanto profissionais de segurança, a gente precisa se conectar ao negócio, porque assim, é muito fácil a gente fazer segurança para segurança. Segurança para quem é de segurança. Se eu falar para você aqui, Céu, eu vou colocar um duplo fator de autenticação na sua aplicação por causa dessa... Você vai aceitar numa boa e você vai passar pelo processo ali entendendo o porquê aquilo. Mas e se eu falo isso para um médico que está com um paciente na mesa de cirurgia, ele precisa acessar o prontuário, ele precisa passar por várias camadas de segurança para acessar aquilo, e para ele, de repente, aquilo não faça sentido para aquele momento, um momento de calor ali, um momento delicado. Então, precisa ter esse equilíbrio. A gente precisa buscar. É desafiador? Claro. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente trata, a quantidade de dado que realmente é necessário para atingir determinadas finalidades, objetivos. Mas a gente precisa também ter esse contrassenso de falar, eu não estou fazendo segurança, eu não estou cuidando da privacidade para profissionais de segurança ou privacidade para advogados, enfim. Eu estou cuidando de privacidade para pessoas, que é o objetivo final.
Então, como que o meu negócio vai tratar aquilo? Isso vai impactar, igual você muito bem colocou, vai impactar a operação do meu negócio? Eu vou criar um guarda-reio que vai respaldar enquanto controle, enquanto maturidade, porque a gente é muito baseado em NIST, em frameworks, que a gente vai cumprindo normas ali para a gente ficar com uma maturidade mais alta, mas essa maturidade que pode ser boa vai fazer sentido para o negócio, ali na ponta que a gente costuma chamar, né? É bom para eles também, vai funcionar. Então, esse equilíbrio que é importante buscar, seja na segurança física, seja na segurança digital. Segurança física ainda tem o detalhe ali de você se identificar e tudo mais, mas existem outros desafios por trás disso, né? Mas principalmente ali no acesso, no tratamento, coleta de dados, faz sentido para o negócio a gente colocar tantas camadas, entendeu? Por isso que a gente tem que estar sempre conectado com quem está na ponta. A gente precisa ouvir as pessoas lá. Entender o dia a dia ali, como que funcionam as coisas, né? E o nosso papel, como a gente bem sabe, é conscientizar as pessoas. Mostrar para elas que aquilo ali não está acontecendo porque a área de segurança é uma delegacia e a gente está em cima deles com a lupa o tempo todo. Precisa conscientizar as pessoas que aquilo é importante e qual sentido faz aquilo, né? E tratando um pouquinho ali, até historicamente, a gente vê muito o pilar da disponibilidade sendo uma das principais preocupações em relação à eficiência do hospital. Então, a gente tem aí ransomware, vírus, etc., que acaba comprometendo muito essa questão da disponibilidade e que muitas vezes está ligado até uma questão de segurança física. Às vezes, um pendrive que foi deixado no chão. E pensando em hospital, que a gente tem ali muitas tecnologias ainda antigas, né? Máquinas, enfim, Windows mais velho, etc., que tem ali a sua dificuldade de atualização até pelo estilo do equipamento, né? E quando ele foi instalado, enfim. A gente tem alguns desafios em relação à eficiência operacional, né? E que está ligado muito com o pilar da disponibilidade. Então, como que eu posso ali garantir, por exemplo, implementações para reforçar tanto a segurança física quanto digital, sem comprometer a eficiência operacional? Porque, por um lado, a gente pode ter um vírus que comprometa isso, deixando indisponível o sistema, e pelo outro lado, a segurança também não pode comprometer esse pilar da disponibilidade. Então, como que você enxerga algumas iniciativas, estratégias que podem ser implementadas para reforçar essa segurança física, mas sem comprometer essa eficiência operacional? Legal. Durante a minha jornada, e para mim fica muito claro que a segurança ela é baseada em 3 pilares, né? Que são pessoas, tecnologias e processos, né? O pilar mais importante hoje para o Rafael, tá? Para mim, são as pessoas. Então, assim, você colocou que temos ataque ransomware, isso é uma verdade e vai depender muito de como a minha estrutura está preparada para receber aquele ransomware, né? Para lutar contra ele. Mas eu preciso que as pessoas estejam engajadas também. Eu preciso fazer com que as pessoas entendam a importância da área de segurança da informação. Porque a gente tem um histórico, eu acho que vocês já escutaram isso muitas vezes, que a área de segurança é a área chata, que põe um monte de barreira, que bloqueia acesso, que pede para trocar senha a cada 15 dias. E o usuário foi sempre a camada mais fraca, o elo mais fraco. E existe um movimento hoje no mercado que a gente pode ver que a gente está tentando mudar esse jogo, né? Então, assim, trazendo pro tema, nós precisamos ter uma área de segurança e governança de segurança para conscientização muito forte. A gente precisa ter ações que vão engajar os times, as pessoas da ponta que não lidam com segurança no dia a dia. Trazendo, de repente, alguns treinamentos, algumas ações que trazem situações do dia a dia dele, da vida pessoal dele, para que ele consiga trazer essa cultura para dentro do ambiente corporativo também. E também no âmbito técnico ali, você entender qual é, assim, porque não adianta você ter uma Ferrari
e você pilotar essa Ferrari como se ela fosse um Fusca. Você precisa ter uma Ferrari, você precisa tuná-la ela para que ela ande como uma Ferrari. Como você colocou agora no início, o desafio da infraestrutura de ambiente hospitalar, clínicas, é que muitas vezes você tem tecnologias que você não gerencia. Quem gerencia é o fornecedor, mas ele está dentro do seu ambiente. Você tem máquinas que têm legado, né? Sistema operacional legado, não atualiza mais patch, não atualiza mais o próprio sistema. Então, dentro desse cenário, você precisa colocar ferramentas que vão fazer a proteção daquele perímetro, daquele ambiente, e que ela esteja parametrizada de acordo com a necessidade que você precisa ali para aquele ambiente. Então, onde que a gente busca o equilíbrio disso, né? É você buscar entender os riscos que aquilo está oferecendo, você fazer investimentos a partir dos riscos para que você consiga mitigá-los. E o principal, volto a falar, cara, é pessoas. Você conscientizar, você treinar as pessoas para que elas estejam prontas para, por exemplo, recebi um e-mail nada a ver aqui, vou denunciar. Eu achei um pendrive no chão, deixa lá, entrega pro... Até a questão de acesso, né? Muitas vezes a gente consegue restringir ali com uma digital, com duplo fator ali, o crachá, mais a digital. Mas se a pessoa coloca digital para uma outra pessoa passar, né? Essa tecnologia foi usada ali de maneira inadequada, né? E aí a gente entra num grande também desafio do setor, e eu creio que não seja só da saúde, mas esse compartilhamento de acesso, seja o acesso físico ou o acesso digital, que às vezes a pessoa faz na melhor das intenções, entendeu? Eu costumo reforçar bastante quando eu vou falar com o pessoal, quando eu vou aplicar algum treinamento, que a gente nunca tem a intenção ruim em compartilhar um acesso, principalmente quem está ali. Porque quem trabalha no setor da saúde já tem muito esse perfil de servir, né, de ajudar, de colaborar. Mas, infelizmente, a gente não sabe de fato quem é a pessoa que está do nosso lado, quais são as intenções daquela pessoa. Então, por melhor que seja o seu objetivo, não compartilhe seus acessos, não passe crachá para a pessoa, não empreste seu crachá. Coisa que acontece corriqueiramente. Não coloque crachá em cima de mesa para reservar lugar, porque a partir daí... Às vezes, um simples ato de você deixar o seu crachá no bolso, às vezes nem pendurado em você, ou você não compartilhar o acesso para a pessoa, precisa imprimir esse laudo desse paciente, não está logando, você me empresta. Por melhor que seja a sua intenção, isso pode gerar um impacto muito grande lá na frente. E acontece. Eu já vi muito, principalmente em farmácia, pessoas pegando acesso de outra pessoa para aplicar algum desconto, alguma coisa do tipo. Chegando, me passa aqui sua senha rapidinho, deixa eu... É muito, muito normal, né, de acontecer esse tipo de situação. Eu acho que deve ser um desafio muito grande ali quando vocês não conseguem tá na ponta. Né? Você depende 100% da conscientização das pessoas aprenderem, mas deve ser um desafio gigantesco, né? A gente tem esse desafio de chegar nas pontas, principalmente pelo grau de instrução dos perfis que a gente lida, né? Você lida com pessoas que têm acesso a muitas informações e, assim, bastante coisa mesmo e acessos até privilegiados. E você tem pessoas que não têm tanto acesso, seja a dados, seja até informações gerais, e que, dependendo do método que você aplica ali para conversar com aquela pessoa, talvez não fique claro para ela. Então, se não fica claro, não gera interesse. E se não gera interesse, para ela tanto faz, né? E tem até uma frase de um livro que eu estava lendo ano passado, do Peter Carpenter, que não é porque eu estou consciente que eu me importo, né? Diz o livro. A gente precisa entender ali porque conscientizar, Beto, é você lidar com gente. E acho que vocês sabem muito melhor do que eu nesse ponto, mas você lida com gente. E quando você lida com pessoas, você está lidando com emoção, você está lidando com o dia do cara. Às vezes você marcou um treinamento que você vai passar um monte de slide e o cara teve um dia ruim, acabou de sair de um plantão, ele não tá nem aí para o que você tá dizendo. Ele só quer ir pra brinco casa. até com a questão de dirigir, né?
todo mundo que dirige está consciente das regras de trânsito, do excesso de velocidade. Agora, será que eles estão educados o suficiente para seguir as regras, né? Para não infringir as regras? Então, quando a gente fala muito de conscientização, a gente tende a separar treinamento, conscientização e educação, né? E aí, um tá ligado ao outro, mas, como você bem disse, não necessariamente a pessoa conscientizada ela vai seguir as regras, né? A educação já é diferente, né? Ela é quando a gente, além de entender, estar consciente e ciente do risco, do que devo fazer ou não fazer, eu sigo e ainda repasso esse conhecimento adiante, né? E trazendo isso, acho que muito da tua fala inicial trouxe a questão da falta de regulações e regulamentações dentro do mercado de saúde brasileiro. Então, lá fora a gente vê muito o IPA, né, que regula muito bem a questão de saúde. Hoje, aqui no Brasil, a gente vem falado em vários podcasts a questão do mercado financeiro, que é muito bem regulado, inclusive exemplo até fora do Brasil, como nós tratamos, né, a questão do mercado financeiro aqui. O que é até irônico, porque o mercado financeiro é mais regulado do que a saúde da gente, né? Exato. Mas é a verdade. E eu queria saber, na tua visão, como que você enxerga o impacto dessas regulamentações, com o LGPD, por exemplo, que eu vejo que hoje é a principal motriz ali dos hospitais terem começado a cuidar mais, hospitais, laboratórios, área da saúde no geral, cuidar mais dos dados, né? Visto que agora tem uma lei que regulamenta isso, como que você tem visto essa integração aí da regulamentação, se tem ajudado, se você viu ali uma evolução pós-implementação da LGPD em processos da área da saúde de proteção, e se você acredita que deveria ter um IPA, por exemplo, aqui no Brasil também? Já pelo final, sim, deveria. Eu acompanhei bastante a evolução da LGPD enquanto consultor, então eu consegui dar uma breve passagem por vários mercados enquanto consultor, mas no setor da saúde eu consigo enxergar grandemente assim uma evolução ampla. Uhum. E assim, hoje você tem a LGPD que ela deu poder a quem deveria ter, né? Que é o próprio titular, que somos nós, né? Para quem sabe interpretar a lei, que conhece, vai ali, lê, entende o, o que é exigido, sabe que, pô, beleza, agora eu tenho, as empresas estão na minha mão. Uhum. Existem situações que você não vai ter muitas opções? Sim, vai ter. Principalmente quando se fala de processo, investigação, essas coisas. Claro, mas aí não, a gente foge um pouco dessa seara da saúde. Mas o setor da saúde, cara, foi muito importante essa lei. Existiu um grande movimento de adequação de processos, seja ele de tratamento de dados, mas de automação, decisões automatizadas no caso, tá? Utilização de dados para inteligência artificial, que hoje é o grande buzzword, né? Tipo, tudo hoje é inteligência artificial. Então, a regulamentação da LGPD, ela fez com que as pessoas tivessem mais acesso ao que é segurança de dados e, com isso, ela trouxe a segurança da informação, segurança cibernética como um todo para dentro desses ambientes, e as pessoas passaram a entender o que é segurança cibernética, o que é um acesso, o que é um dado sensível, e a partir daí a gente começou a ter mais sensibilidade para a criação das políticas. As pessoas Uhum. buscaram entender melhor quais são as políticas de segurança da informação, de gestão de acessos, de proteção de dados, tanto para o ambiente corporativo quanto para nós enquanto clientes ali da instituição. Hoje você vê que tem pessoas que se preocupam. Mas cadê a política de privacidade? Deixa eu ler. Eu já estive exposto a situações assim, situações fora de ambiente de trabalho, tal, com familiares, que uma pessoa que eu nunca imaginei perguntou assim: lê a política de privacidade. Então, Uhum. assim, você vê que o tema ele tomou uma abrangência Sim. bem ampla, assim, ficou conhecido.
e as pessoas passaram a se preocupar mais. Foi algo que foi muito falado na mídia também, né? Você vê em vários tipos de portal, em vários jornais, a gente viu muita matéria sobre isso, até agora, há pouco tempo, começaram as primeiras sanções, também é noticiado, né? Então, querendo ou não, estando no meio ou não, você acaba sabendo que existe uma LGPD. E se você é usuário da internet, toda vez que você entra num site que tem que aceitar os cookies e tudo mais, você vê que era uma coisa que não existia e que muita gente se interessa por o que é isso. Eu ainda acho que tá um pouco restrito a alguns tipos de profissionais, esse tipo de cuidado, sabe? Então, a galera mais do direito, o pessoal mais da TI e tal. Eu falo até porque, na minha opinião, acho que qualquer um, da pessoa que está passando agora aqui atrás, todo mundo que está aqui na sala já ouviu falar de Código do Consumidor. E tem sido um trabalho muito forte há muitos anos, né? Tanto em questão de mídia, quanto em questão de a obrigatoriedade de ter ali todo estabelecimento, o Código do Consumidor disponível. Todo mundo sabe sobre o Código do Consumidor. Eu ainda acho que a LGPD é algo mais... Não é elitista, elitizado. Acho que quem tem mais acesso à informação, né, ali dentro de uma faculdade, dentro do meio corporativo, acaba tendo acesso até pelo treinamento obrigatório que tem ali dentro da empresa que a pessoa trabalha, mas se você passar ali na padaria agora e falar assim, você cuida dos seus dados pessoais? Tipo, o que são dados? O que são dados pessoais? Então, acho que trazer isso para democratizar a LGPD é um trabalho que não é nosso. Não. A democratização da LGPD acaba sendo um trabalho que tem sido feito de empresa para fora, mas não é nosso, é governamental. Mas ainda tem muito a ser feito em relação a isso, mas só vai mudar a chave mesmo em relação a isso quando isso for tratado como um tema e um pilar dentro da educação mesmo. Tema de utilidade pública, exato, né? Exato. Eu acho que concordo também, e também é um tema que, como eu disse, cresceu, mas ele cresceu bastante no setor corporativo mesmo. Corporativo, né? é verdade. As empresas passaram a se adequar, porque agora existe uma lei que vai botar uma lupa em cima. E eu não sei a impressão de vocês, mas antes da LGPD, parece que dado era uma coisa fútil, assim. Tudo era tratado de forma deliberada e estava tudo certo. E aí, só que isso vai ao encontro também um pouco da cultura do país que a gente vive, né? A gente não... A gente troca qualquer coisa por um brinde. A gente troca qualquer coisa por um brinde, exatamente. Tem gente, eu não sei se a gente vai falar disso, mas também não vamos aprofundar, mas tinha gente trocando a íris por R$500, entendeu? Exato. Então, é a cultura do país. Eu tava no Ibirapuera um tempo atrás e estavam dando cerveja em troca do seu CPF e do seu e-mail grátis, né? E a galera tava com... Eu queria também, só que aí eu gerei um CPF no gerador de CPF, enfim. Então era falso o CPF. Não vou dar o meu CPF. Manobras. E queria o brinde. Eu também sou brasileira, eu também queria, só que eu fiz uma manobra ali. Só que eu vi uma galera na fila que tava ligando pros familiares e pedindo o CPF da galera inteira. Nossa. Pra pegar 10, 15 cervejas ali no Ibirapuera grátis. Então, assim, de fato, quando o seu dado não é vendido, você ainda dá o dado do seu familiar do outro em troca de uma cerveja. Isso se já não tinha dado o próprio CPF, voltou pra fila e passou de algum parente. Foi assim. Com certeza o primeiro foi assim. o dele. Com certeza. E vai voltando, e assim, troca de uma cerveja. Aí a gente volta, né? Cultura, né? Cultura. O quanto o dado do cara vale uma cerveja. Do familiar dele vale uma cerveja. E aí é onde entra o ponto de que, assim, a gente precisa... Eu sempre defendo e vou continuar defendendo que segurança da informação é um assunto de utilidade pública. Não é para profissionais de tecnologia, não é para profissionais do direito, não é para o setor financeiro, é para todo Sem mundo. dúvida. Ainda mais hoje que você tem ferramentas. Hoje eu vejo gente usando ferramenta para gerar foto, inteligência artificial. E toda vez que eu vejo alguém, eu pergunto, você lê os termos de uso mas o teste ele é por uma semana grátis. Tudo bem, se você leu A pergunta continua sendo a mesma. A pergunta é a mesma, cara. Do nada a pessoa tá fazendo propaganda no outdoor pra uma coisa que ela nem concorda. O que aconteceu? Teve um país que a pessoa tava fazendo propaganda por um partido político na Rússia. Nossa.
E aí foi questionar, mas dentro da autorização da pessoa, ela tinha autorizado o uso. E ainda eles falaram, não é você. É uma imagem de inteligência artificial baseada nas imagens coletadas pelo aplicativo. Mas era nitidamente a pessoa. E isso, assim, não sei se vocês chegaram a ver até uma indicação pro pessoal que tá em casa. Na última temporada do Black Mirror, o primeiro episódio é sobre privacidade de dados. Que legal. E inteligência artificial. Então até indico, não vou dar spoilers, mas é sobre isso aí, que a gente tá falando aqui. Então... Não vou dar spoilers. Não vou dar spoilers. Pelo amor de Deus, não vejam meu LinkedIn, porque eu coloquei lá spoiler alert, mas enfim, boa. E até, pelo que eu vejo, assim, a LGPD, a digitalização que teve no processo como um todo ali dentro da área da saúde, ajudou muito em termos de LGPD. Como a gente estava falando até de não deixar mais o prontuário ali na porta e tudo mais. Como que você vê em relação aos protocolos de segurança, essa digitalização? Como que isso impactou no dia a dia ali? Eu acho que pensando muito na continuidade do negócio ali, de você ter que fazer todas essas mudanças ao mesmo tempo que as coisas não podem parar. Cara, primeiro de tudo, a LGPD trouxe um valor imenso para a área de segurança cibernética. Eu não sei se para vocês era tão claro, mas num passado não muito distante, se você não fosse do setor financeiro, a segurança cibernética era um carinha que tava dentro de TI, se reportava pro CTO e era às vezes 1 ou 2, máximo 3 pessoas ali que, dependendo do tamanho da companhia, claro, que falava de segurança da informação. Que instalava um anti-malware, que fazia uma política, que aí evoluía para de repente um CA, e ia muito passo de elefante, assim, evoluindo. A LGPD trouxe com muita grandeza a área de segurança da informação, porque se não existe segurança, não existe privacidade, né? Dentro do setor da saúde, foi desafiador você impactar as pessoas com essas adequações, porque assim, muitas vezes, igual papel, é muito difícil você falar para uma pessoa que está lá na frente, lá na operação, na recepção de um hospital, de uma UTI. Hoje você está usando esse formulário, mas você não vai usar mais. Você vai usar esse aqui, que é digital, porque nele a gente controla consentimento, aquela loucura. Tá, beleza. Mas a primeira coisa que a pessoa pergunta, mas e se não funcionar? Entra a parte de continuidade de negócio. Como que ela vai dar sequência? E aí eu falo, mas aí se não funcionar, você volta pro papel. Mas o papel eu não posso usar. Entendeu? Até hoje, assim, por mais que a gente digitalizou, você vai no hospital, você tem que assinar a guia de consentimento do plano de saúde. Existem muitos que já tem um tablet ali, você já dá o consentimento, ele já registra, mas ainda passos de tartaruga ainda existe, assim, que você vai e você vê isso em hospitais que são robustos, que tem uma área de tecnologia e segurança muito grande. Tem alguns hospitais mais premiums, assim, e já tem isso e tá tudo informatizado, tudo digital, tá lindo. Mas e aqueles que já não tem tantos recursos? Imagina hospital mais popular, um hospital público, por exemplo. E até, entendeu? Que não tem esse recurso de investimento pesado em tecnologia. E mesmo em laboratórios também, você vai fazer um exame de sangue, por exemplo, pode ser o processo todo digital. Nos tubinhos dos exames que você coleta, tem seu nome, tem seus dados. Se qualquer pessoa que tem acesso àquilo ali sabe quais são os exames que você está fazendo, que também não é um dado para ser compartilhado, assim, para todo mundo ter acesso. E isso, no meu ponto de vista, pelo menos, é uma coisa que eu acho muito improvável que você consiga mitigar esse dado offline, por exemplo. Inclusive, tem um caso bem interessante sobre isso, bem crítico, inclusive, sobre um vazamento na área da saúde brasileira pública, em que vazou muitos dados ali do SUS mesmo. E uma dessas pessoas era soropositivo. E essa informação ficou pública. E a pessoa não tinha ainda falado para familiares, etc. Nossa. E se viu obrigada ali a ter que compartilhar com os familiares essa informação, porque se tornou pública e estava vazada, enfim. Então, é uma questão ali, quando a gente fala de dados sensíveis, muito ligado ali a vida da pessoa, a questão de como ela vai ser tratada daqui para frente, questão de preconceito, arrumar ou não arrumar emprego por uma sociedade ali que desconhece essas questões. Então, ou se faz, né, ali... É a partir daí que vai muito do encontro do que eu falei. Sim. É utilidade pública. Sim, porque
a partir do momento que um dado seu passa a impactar a sua rotina de forma negativa, claro, já não é mais uma responsabilidade só de segurança da informação, só do jurídico ou só da companhia. É utilidade pública. E existem outros detalhes também. Sim. Aqui a gente está falando, igual o Beto falou, existe uma maneira de você mitigar esse risco de vazamento quando você está dentro do processo ali de coleta, enfim, você tem diversos códigos de identificação que dentro da sua jornada entre fazer o seu check-in e sair com o exame pronto, existem diversos códigos que te identificam, porém eles só identificam você ali naquela instituição. Então, de repente, dentro de um tubinho, você consegue identificar o Beto através do código da visita e sei lá, o final da carteirinha do convênio. Se aquela informação vazar, anonimizar ali o dado, né? Poucas pessoas vão saber interpretar aquilo, entendeu? Mas existe também o ponto por exemplo, teste genético. Existem instituições que fazem ali teste genético, dentro desse teste você consegue descobrir fazer a sua árvore genealógica, descobrir quem são seus parentes. Cara, e aí? Entendeu? E se vaza uma informação dessa magnitude assim, pro mundo? Tipo, você vai saber vai descobrir que tem parente seu que você nem tem contato, que você nunca viu. Entendeu? Isso entra questões até de herança, de outros Isso, problemas jurídicos o impacto ali. que você vai gerar, o impacto que você vai gerar longe. na vida dessas pessoas ali. Sim. Entendeu? Às vezes até uma questão de pular cerca ali. Sim, Com certeza, né? Pô, bom é se você faz um negócio desse e descobre que algum parente seu ganhou na Mega Sena. Não, mas isso, aí cara, bom. você tocou num assunto que é muito sensível. Assim, Muito. eu não preciso, às vezes você não precisa nem do teste genético. Às vezes você vai fazer, por exemplo, existem fontes pagadoras, né, que pagam ali para os hospitais, enfim, convênios médicos, enfim, diversas empresas. E muitas vezes o cara que é o provedor, ele tem diversos dependentes, só que esses diversos dependentes são de famílias diferentes. Então, assim, o cara que sustenta a família principal, uma outra família, uma outra, e às vezes essas pessoas não se conhecem. Imagina acontece um vazamento. Se acontece um vazamento disso, e às vezes o cara é uma figura pública, ou pode não ser um Silvio Santos da vida, mas é um empresário que vai impactar no negócio do cara, entendeu? Então, como que a gente garante que a pessoa que faz esse processo, que tem acesso a tudo isso, entenda que ele não pode tirar aquilo dali? E se é um colaborador que de repente está insatisfeito com a companhia? Sim. E se alguém que está fora fala, puta, você tem acesso a isso aí, ó, manda para mim porque eu a imprensa, por exemplo. A imprensa, uma quadrilha que seja, ou, enfim. Sempre, eu sou da ideia de que sempre vai ter um cara insatisfeito. Por isso que a gente precisa ter cuidado, entendeu? Por isso que, volta lá no início da nossa conversa, a gente precisa ter guarda-reios que controlam o acesso digital, o acesso físico, e que a gente consiga, no meio desses dois, orientar as pessoas para a conduta dela diante daquilo que ela pode fazer. Sim. Entendeu? E trazendo aqui sobre colaboração, né? Quais são as práticas que você identifica ali? A gente já falou de algumas, né? Nós já falamos sobre a questão da conscientização e a gente pode até voltar nela nessa mesma pergunta, que eu acho que vamos fazer isso. Conscientização, medidas ali de digitalizar, né? Tentar digitalizar mais para evitar ali papéis que podem vazar, mas quais tipos de práticas, além dessas, você enxerga que podem incentivar ali uma colaboração efetiva? Pensando nessa questão de segurança física e digital, e que ainda nós temos ali, às vezes, a segurança física apartada da segurança digital, tem a galera que cuida de tecnologia que está numa área, que cuida de GRC em outra. Então, como que você enxerga práticas de integração entre tudo isso? Olha, é um oceano muito profundo isso, né? É um mar muito profundo que a gente vai entrar, porque nós temos essas distinções, né? Hoje você tem uma área de infraestrutura que faz a implementação ali de rede, telefonia, quando tem.
a gente chama de workplace, né? Que é a parte ali de sistemas operacionais. E eles também fazem a implementação dos agentes das ferramentas de segurança. Uhum. Cara, é muito difícil a gente trazer para eles assim, ó, dá uma celeridade nisso aqui, porque, pô, integramos uma nova marca. Essa marca não tem nenhum enxoval de segurança, a gente precisa controlar o ambiente deles. Uhum. Só que, assim, entra aquele lance, um lance um pouco político, sabe? E acho que até de questão de custo, né? Ah, eu vou investir nisso agora. Tenho que Também. investir na integração, tenho que investir em outras Isso, coisas. e assim, mas tem o lance político também, que quando eu digo político, é político, assim, as prioridades das áreas que se interconectam são outras. Não é politicagem, né? Isso não interfere, mas existe, eu acho que a gente precisa ter bons líderes, né? Bom, começa por aí, acho que os líderes, inclusive líderes, apoiem seus times. Se conversarem, né? Terem um comitê ali, né? Para todos os assuntos que vão se fazer uma interseção, vão se conectar, que são ali, né? multidisciplinares, precisam ser padronizados, precisa ter um roteiro a se seguir e precisam ser priorizados na mesma medida. Nossa, eu acho que você tocou num ponto bem interessante. Eu até participei recentemente de um evento ali com líderes de diversas empresas e de diversos cargos. Tinha desde CFO, CEO, CTO, CISO, etc. E eu tenho visto uma tendência em empresas, principalmente multinacionais, não só de comitês, que acho que comitê é uma coisa que a gente tem feito há bastante tempo, mas de integrar a gestores e gestoras de negócio áreas de risco. Então tem muita empresa ali colocando dentro de um guarda-chuva de uma pessoa de negócio, também de negócio além de tecnologia, fraude, privacidade, segurança e para empresas que ainda não conseguem fazer esse movimento ou que não faça sentido fazer esse movimento, acho que você tocou num ponto bem interessante. Criação de um comitê muito rápido, muito tranquilo. Óbvio que operacionalizar isso e garantir que isso funcione leva mais tempo e trabalho, porém, acho que ter um comitê ali, pelo menos bimestral, trimestral, que essas áreas se conversem, ajuda muito a questão de transparência, né, do negócio e dessas áreas que são muito parceiras, né? Deveriam, na verdade. Hoje você vê é natural você ver nas companhias comitê de segurança, comitê de riscos, comitê de crise. E por que não um comitê de serviços compartilhados? Assim, é uma interdependência. Nós não estamos lá pelo negócio, a gente não precisa garantir a segurança, a privacidade e a continuidade do negócio? Por que não a gente interligar essas pessoas para que objetivos comuns se tornem meta para todo mundo, né? E até evitar retrabalho, às vezes, o que a galera de privacidade que está separada, às vezes, de segurança está fazendo, e segurança está fazendo, pode se conectar em um projeto só. Né? Acaba unindo forças ali, né? Eu acho que hoje, pelo menos para mim, assim, não sei para vocês que visitam diversos setores, mas para mim já não faz tanto sentido eu ter uma área de privacidade descolada Para mim também não. De segurança, pelo menos não a parte de Mas governança. É uma realidade ainda, mas é uma realidade muito grande de privacidade ali, totalmente separada. Tá lá no jurídico ainda, por exemplo. Uma outra área. Outra área. Eu vejo assim, até eu vim do mercado financeiro e dentro do mercado financeiro é uma outra área. Em muitos lugares que eu passei, uma área separada. Tem gente de privacidade e segurança. Não tem gente de segurança em privacidade, mas tem gente de privacidade e segurança. Geralmente a pessoa de privacidade está sob o domínio ali de GRC, de gestão de risco ali, compliance. Mas tem uma área de privacidade muito ligada ao si jurídico ali, a um legal ali, né? Um legal, um jurídico dentro da empresa. E a de segurança ligada, às vezes, a um CISO, às vezes a um CTO, vai depender ali do organograma, mas separado ainda, não dentro de segurança e nem como eu comentei, né? Eu vi uma grande crescente da área de segurança, que num passado não muito distante você via pessoas de segurança dentro de uma diretoria de tecnologia, e eu acredito que hoje ainda seja razoavelmente normal. Há pouco tempo você vê que hoje tem empresas que existe uma diretoria de segurança descolada de tecnologia, embora seja
tenham serviços compartilhados, por exemplo, implementação, sustentação, redes, que muitas vezes você entra com o Fire, o IPS ali, fazem a gestão meio compartilhada, mas existe uma área que é só de segurança cibernética, onde vai ter o SOC, onde vai ter um GRC, onde vai ter uma gestão de acessos, enfim. Eu acho que a gente foi para uma tendência para esse caminho aí. Há muito tempo de falar de separar segurança de tecnologia, de ter uma diretoria separada para que os processos eles não fossem conflitantes. Só que, na minha opinião, agora, a gente separou demais. Então, ficou segurança aqui, privacidade aqui. Infraestrutura lá. E aí separou demais também. Eu acho que deveria ser, assim, alguma diretoria que cuidasse das diretorias principais de tecnologia, assim, com decisões e orçamentos separados, então orçamento de segurança, orçamento de tecnologia, mas que tudo ligasse ao negócio. As estratégias estarem ligadas, né? Isso, acho que tem falhado nisso, a gente separou demais e as estratégias se separaram também. É verdade, porque hoje quando a gente fala de tecnologia como um todo, a gente está falando de tudo isso, né? Não é mais, não são atributos são atributos diferentes dentro da mesma coisa. Né? Não são áreas diferentes, né? E eu acho que entra muito nisso que você estava falando. Às vezes você distancia muito e as coisas que poderiam ser feitas em conjunto são feitas duas vezes, de dois lados diferentes, às vezes nem se falam. E às vezes isso começa a gerar uns ruídos desnecessários, assim, uns embates assim, que não precisava de tanto calor, assim, sabe? Era uma conversa consensual ali e estava resolvida. Assim, uma área, de repente, você pega uma governança de TI que vai definir os KRs para o ano. E embaixo desses KRs tem a participação de todas as áreas que estão envolvidas. Então, todo mundo tem que se conversar para alcançar esse objetivo que é pro negócio. Não é para a área, entendeu? Exato. Com certeza. Concordo. E aí a gente pensando em automação, IoT, inteligência artificial, essas novas tendências que tem acontecido ali no meio dos negócios, no corporativo, como que você vê que essas tecnologias podem vir a favor dessa integração? Olha, inteligência artificial é bacana. Hoje hoje todo mundo fala, assim, igual quando teve o boom da LGPD, todo mundo falava, e hoje a inteligência artificial tá todo mundo falando, eu vejo pessoas falando. Eu não vejo, tem muita gente preocupada, né? Nossa, a inteligência artificial vai dominar o mundo. Eu não vejo com esses olhos, muito pelo contrário. Eu vejo que ela veio para aperfeiçoar algo que já estava bom. Especificamente no setor da saúde, ela veio para trazer mais assertividade em determinados processos. Então, minha opinião, vai favorecer muito, principalmente médicos de radiologia, que me falhou o nome, a neurociência no âmbito geral, vai favorecer. A IoT é um desafio que a gente já tem há muitos anos, porque, como eu disse, às vezes você tem dispositivos que estão na sua rede, estão plugados na internet, mas você não controla, porque quem controla é o fornecedor, o fabricante, e você não pode mexer naqueles dispositivos. Quando eu falo dispositivo, pode ser uma máquina Windows ou pode ser uma máquina de fazer ressonância magnética, tá? E você não pode mexer, porque se você mexer, você perde a garantia de suporte. Se você perder a garantia de suporte, você não pode usar a máquina porque você não sabe usar. Se der algum problema, você não tem autonomia para resolver aquele problema. Mas tudo que envolve tecnologia ali no setor da saúde sempre é favorável para a evolução do setor e evolução nossa evolução como profissional, né, também, porque a gente tem, por ser de segurança, a gente nunca confia 100% naquela tecnologia que acabou de ser lançada, né? Mas a gente busca sempre a gente busca esclarecimentos, entender como aquilo foi criado e, com o nosso viés de segurança, entender quais são os riscos que ali estão apresentados. Então, o nosso papel é esse. A gente não pode barrar, né? A gente não pode onerar a continuidade do negócio, mas sim fazer com que aquilo seja entregue da maneira mais segura possível. Vai ser 100% seguro? Não sei, porque depende muito do negócio. Igual a gente mencionou aqui. Eu não posso travar a ponto de ter uma pessoa lá entre a vida e a morte e eu ter
uma barreira de segurança da informação, Sim. onerando o processo. Mas a gente tem que buscar entregar o mais seguro possível de forma que atenda ao negócio. E tampouco substituir a ação humana, né? Então, por muitos anos a galera usava o Google e... tô com uma dor de cabeça, doença terminal, né? Agora joga no ChatGPT, não preciso, vou pegar. E até o mau uso dos dados, né? Ao invés de você, enfim... Tá lá, se eu sou um médico e vou fazer análise dos dados do paciente, orientá-los a não copiar o exame do paciente e jogar lá num chat GPT também para analisar sem nenhuma manipulação humana. Bom, então... hoje já existe assim, muitos controles baseados em políticas, né? Sim. E baseado também em controles internos de uso de ferramentas, uso ético de ferramentas de inteligência artificial que dão esse suporte, né? De você não utilizar nome de empresa, né? Você não vai colocar lá um documento. Por exemplo, eu quero criar uma nova política de gestão de acessos e eu jogo a minha política lá. A gente tem essa orientação de que não faça isso, né? Porque a gente não sabe para onde vai. Porque, beleza, você está usando a ferramenta, ótimo, mas ela também está usando, você está alimentando ela. Vários bancos de dados. São muitas informações que vão se cruzar e numa dessas, se alguém usou ali um prompt específico e na pesquisa dele veio, assim, com o nome, com quem escreveu, não sei. Inclusive essa questão do paciente é algo que entra muito na questão de mitigação de riscos, Exato. né? Então, como que você enxerga, Rafa, quais são as ferramentas, enfim, opções, protocolos para mitigar riscos dentro do que a gente tem falado aí de segurança física e digital no ambiente da saúde? Uma delas a gente está falando agora que é a conscientização e me vem até a cabeça, assim, imagina o Beto lá fez exame e tal, sou um médico e tô com preguiça, tô cansado, vou copiar lá a informação que o Beto, enfim, tá grávido. E jogo lá no chat. Aí alguém usa lá a informação... Ô, Céu, falei pra você não falar pra ninguém, não avisei minha família aí. Desculpa. Divulgação de dados sensíveis aqui. Já Pelo menos a dúvida você não tem que o filho é seu. Imagina eu tô lá no chat GPT uma informação dessa sobre um terceiro, porque o médico foi lá, copiou e colou. Então, como que você tem visto essa tendência de mitigar riscos e tratando também de conscientização, principalmente? Eu acho que, pra mim, conscientização é o primeiro, é o top 1, né? Assim, de ações que devem ser feitas. Porque a gente precisa orientar, seja quem for o usuário, seja um médico, doutor de radiologia, ou seja um recepcionista, a gente precisa orientá-los não para não usar. A gente não vai poder impedir o ser humano de ser humano, porque ele vai usar. Se ele não usar no equipamento da companhia, na rede da companhia, ele vai usar no celular. Que é pior ainda mais se tratando de que ele vai pular algumas etapas para conseguir ter aquela informação no celular dele. Visto que muitas companhias não têm a prática de celular corporativo, né? Desculpa. Mas a gente segue na orientação e também aquela parte de uns bloqueios técnicos, assim, né? Você não permitir o acesso dentro da companhia, você ter uma estrutura de ferramentas de inteligência artificial que é monitorada, né? Hoje a Microsoft ela oferece alguns pacotes ali do Copilot que, tá tudo certo. E às vezes até seguir a parte de processos ajuda muito, né? Muita gente acha ruim ali seguir processo, mas se o processo ele é seguido, acaba evitando muitas vulnerabilidades ali, mitigando alguns riscos só de seguir o processo, né? Então, qual que é o protocolo? Só precisa orientar que o processo existe para uma finalidade e mostrar que ele faça sentido, porque a dificuldade que hoje tem é você implementar um processo que não faça sentido para a pessoa que vai entrar nele, vai entrar nesse workflow, né? Então o processo precisa ser muito bem costurado para que o usuário final entenda o sentido dele. Porque, olha, honestamente, vai dar um jeito de burlar. Ainda mais se for muito burocrático ali, aquele processo. Com pessoas, cara. Eu acho que nesse aspecto, inclusive, pessoal,
gente vai caminhar para o nosso final agora. Passou rápido, mas tudo que é bom dura pouco. A gente vai direcionar agora para o final aqui para a gente encerrar o episódio de hoje. Mas eu acho que nisso que a gente estava falando, a cultura organizacional é algo muito importante, né? Eu vejo que por exemplo, seguir esses processos, esse tipo de coisa, é uma coisa que está intrínseco na cultura da empresa, né? Então, existem empresas que seguem o processo da forma que tem que seguir, que os colaboradores entram, sabem que é desse jeito que tem que fazer, e tem empresas que, apesar de existirem os processos, você vê que ninguém segue absolutamente nada. Como que é o desafio de pensar assim? A gente pensando na área da saúde, a gente sabe que tem tanto corporativo quanto ali a ponta dentro dos hospitais e clínicas, enfim. Como que você vê essa integração da cultura organizacional para que todo mundo siga essa boa prática? Se você quer ter uma cultura bem estabelecida, você quer que todos sigam boas práticas de rotina, de processos, você precisa... Desculpa. Tranquilo. Você precisa ter uma área de controles internos e qualidade forte também, sabe? Então você precisa, falando aqui do nosso lado de segurança, você precisa ter bastante coleguismo. Entendi. Com a galera, para que eles também entendam o que você quer passar e que eles te apoiem na implementação dessa cultura. Legal, que você não seja ali uma pessoa que está dificultando o processo, né? Mas que eles entendam a importância disso que você está falando, né? Exato. E siga por entender a importância daquilo. Eu acho que isso até é interessante, que eu tenho 13 anos ali na área de TI. E há 13 anos atrás, a galera de TI, assim, era vista tanto dentro da faculdade quanto dentro da empresa como as pessoas que não falam com ninguém, que não olham na cara de ninguém, que ficam numa sala totalmente separada e que programando e fechada, assim. E eu acho que isso é muito importante sobre como o mundo corporativo, num geral, tem evoluído para que outras skills, né, outras habilidades nossas, sejam tão importantes quanto as habilidades técnicas. Então, hoje, a gente que é de segurança da informação, é muito importante a gente saber toda a sopa de letrinhas do NIST e da ISO, mas, às vezes, é mais importante o que o Rafa falou, comunicação. Relacionamento. Comunicação, relacionamento, é mais importante, às vezes, porque ali a inteligência artificial, a tecnologia está ali para te dar a letra de como fazer. Só que aqui no olho no olho, né, no cara a cara, que muitas vezes a gente vai conseguir viabilizar um processo, um investimento tão importante quanto a parte tecnológica, né? Então, sim. Muito importante essa questão do relacionamento. Relacionamento é essencial. Como a gente estava falando, não existe uma cultura forte, implementar uma cultura numa companhia se você não se relacionar. Perfeito. Você precisa ter um bom relacionamento, porque é o que eu falei, é a questão política. Você precisa fazer com que outros gestores, outros líderes façam o que você deseja que eles façam, só que com a mão deles, não com a sua. Entendeu? Legal. E nessa hora você entra com apoio de controles internos, qualidade. O setor da saúde é muito forte essa questão de qualidade, né? Acreditações, selos, né? Que são ali avaliados ano a ano. O RH também tem que ter um RH forte também para que ele faça que ele dê os caminhos para que as pessoas se conectem com as outras áreas da companhia, entendeu? Legal. E claro que é inevitável você ter um compliance também, alguém vai fiscalizar ali, seja a conduta profissional ali, seja a conduta do dia a dia da pessoa com relação à permanência dele dentro do ambiente ali do trabalho, e também questões de segurança, de utilização de recursos, né? Então, é uma integração, a gente volta aí no papo que a gente iniciou da integração de pessoas, né? Então, assim, a gente de segurança não vai fazer nada sozinho. Não dá pra gente criar processos políticos e querer fazer o batidão ali sozinho. Legal. A gente vai precisar de patrocinadores. E como que a gente consegue esses patrocinadores? Relacionamento. Perfeito. Ter uma boa relação, mostrar o impacto daquilo, enfim. E aí é uma longa conversa. Eu vou emendar duas perguntas em uma já para a gente finalizar. Queria perguntar ali na tua visão, se você enxerga alguma tendência ou inovação
de segurança para o mercado da saúde, que tem vindo com força aí. E também para você deixar uma mensagem e recomendação para pessoas que estão ali olhando para a área da saúde, para essa integração de segurança física ou digital, até mesmo que quer ingressar na área de segurança da informação. Então, 2 perguntas: tendência, inovação e recadinho aí para a galera que está interessada na área da saúde e segurança. Num âmbito geral, assim, eu vejo uma tendência de um aprimoramento muito grande na área da saúde, assim. Eu digo no produto final mesmo, sabe? Uhum. Nós temos hoje muitos profissionais que são médicos, doutores, que eles tendem a esse caminho da tecnologia justamente para suportar aquela atividade principal dele. Então, hoje eu consigo ver que o mercado da saúde ele tende a uma evolução muito grande e aqui a tecnologia que suporta essa evolução, sabe? Já não vejo... Até uma dúvida, Rafa, não sei, uma dúvida de pessoa leiga nesse sentido mesmo. Por exemplo, eu fiz uma cirurgia totalmente computadorizada. Esses sistemas dessas tecnologias computadorizadas ali como que é o nome? Laparoscopia. É possível ser hackeado ali? Eu sei que é mais ou menos a resposta, mas... Tudo é passível de uma contramedida, né? Imagina existem isso. medidas... Tá com um negócio ali... E essa é uma grande discussão que existe no mercado de saúde, principalmente na saúde em centros cirúrgicos, né? Cirurgias robotizadas que você... Uhum. Hoje existe, se eu não me engano, nos Estados Unidos tem cirurgias que Até a distância, não né? é uma pessoa que faz, né? É um robô que está sendo comandado. Imagina, né? Então, assim, aí eu volto no principal ponto. A saúde ela vai avançar aos mesmos passos da tecnologia. Uhum. E aonde fica o nosso papel nisso? A gente avançar também enquanto segurança para que todos aqueles riscos que são inerentes àquele processo não sejam alcançados. As vulnerabilidades, né? Sejam alcançadas e de alguma forma, assim, hoje a gente já não fala mais de segurança para esses casos de uma infraestrutura, a gente fala de uma vida, né? De uma pessoa que está ali. Com certeza. Então, muitas dessas máquinas, elas não falam protocolo internet, elas conversam em outros não protocolos estão ligadas de nas rede. mesmas redes. Pode estar até no mesmo ambiente, mas elas falam outros protocolos. Então, quais guarda-reios nós vamos criar para proteger esses perímetros que não falam protocolos iguais? Entendeu? E o recado que eu deixo para você que quer vir para a área da saúde, venha. Muito bom. Tá muito quentinha, bom. a piscina tá quente. Tem muita oportunidade aí, né, Não, Rafa? brincadeiras à parte. Tem muita oportunidade, tem muita coisa que a gente ainda vai aprender. Tem muita coisa que a gente ainda vai ter que lidar. Cada ano é uma coisa nova que aparece. Ano até demais, mas a cada mês é uma coisa nova que ninguém conhece. Os profissionais de segurança do setor da saúde, eles são muito colaborativos, porque o desafio é muito grande. Eu acho, na verdade, que os profissionais de segurança da informação são muito colaborativos. Todos, de qualquer setor. Mas o setor da saúde, eles são muito conectados, assim. Eu converso com alguns colegas também. Legal. E existem fóruns, existem grupos de WhatsApp, existem... Eventos até específicos, né? E você acha que tem bastante oportunidade aí pra galera que quer ingressar em segurança na saúde? Tem bastante. Estágio. Eu acredito que vai aumentar ainda mais, tá? E o desafio é grande. Então, assim, a pessoa que entrar no mercado da saúde para segurança da informação, privacidade, continuidade de negócio, sempre vai... Ela precisa estar pronta para lidar com o desafio, para lidar com o desconforto. Boa. Igual no jiu-jitsu. Igual no jiu-jitsu. E voltamos para nossa conversa no offline. Dos bastidores. Dos bastidores. Precisa estar pronto para lidar com o desconforto. Perfeito. Excelente. Legal. Rafa, obrigado pela sua participação. Pra gente foi muito legal receber você aqui. Já era uma conversa antiga que a gente tinha, né? De você vir participar com a gente. Valeu demais. Eu agradeço o convite. Para mim, uma felicidade muito grande estar aqui. Vocês são parceiros nossos aí. Já vínhamos falando há algum tempo. E, tô muito feliz de verdade. Para mim é uma honra fazer parte aqui do projeto de vocês. E sempre que quiserem,
estaremos Com aí. certeza, as portas estarão abertas. Muito obrigada. A gente agradece muito em nome aqui do CyberSab e da CodeSec. É muito legal ter um bate-papo aqui, não parece gravado, né? Algo descontraído que a gente vai falando, poderia Trocando estar uma aqui. ideia. Essa é a Poderia melhor estar parte. aqui com algo aqui que não é água, né? Pra gente continuar conversando muito tempo. Então, obrigado, foi uma honra recebê-lo e aprender contigo. Acho que o melhor desse podcast é que a gente aprende com as pessoas que a gente ama, né? É uma lição que a gente tem tido de escutar, né? Uma escuta muito ativa. Então, é uma honra ter essa escuta aqui ativa contigo. Obrigado, pessoal de casa. É isso aí, pessoal. Obrigado para quem assistiu até agora. Continua acompanhando nossos conteúdos. A gente vai trazer muito assunto relevante ainda relacionado ao tema de segurança, privacidade, tecnologia, tá bom? E lembra de seguir nosso canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com as pessoas que você acha que pode ter interesse nesse tipo de conteúdo. E é isso aí. Até a próxima. Obrigado.